Olá, meu nome é Alexandre França, sou aluno da PUC Minas e vou apresentar hoje para vocês a primeira parte de um trabalho que será desenvolvido na matéria de Fundamentos de Projeto e Análise de Algoritmos, ministrada pelo professor Felipe. Hoje vou trazer para vocês a parte conceitual da programação paralela, explicando modelos e aplicações. A concorrência e o paralelismo é o nosso ponto de partida aqui para entender como a programação paralela ocorre. A concorrência é a execução intercalada de múltiplas tarefas, ou seja, você tem, por exemplo, uma máquina que está executando uma tarefa, independente de qualquer tarefa que seja. Ela só vai executar uma segunda tarefa após ela concluir ou consoante a regra, né? Seja um semáforo, como exemplo. Fato é que ela nunca vai fazer essas tarefas ao mesmo tempo. E é aí que entra o paralelismo, que a definição dele é a execução em múltiplos processadores, né, simultânea. O paralelismo, como nessa imagem à nossa direita a gente pode ver, ele tem duas CPUs executando duas tarefas distintas, porém ao mesmo tempo. Levando em consideração que na concorrência você teria apenas uma CPU realizando, né, uma tarefa por vez, você tem um ganho de tempo absurdo aí. Só falando por alto, né? Um exemplo prático, tá, de paralelismo é o download em várias abas ao mesmo tempo. Esse exemplo é bem prático da nossa realidade atual. Você pode estar aí baixando um artigo em uma aba, um vídeo em outra, e você concorda comigo que ao mesmo tempo você está fazendo várias tarefas. Ao mesmo tempo, você está baixando vários arquivos ao mesmo tempo. Você está fazendo tarefas diferentes ao mesmo tempo. E um exemplo de concorrência é o navegador com múltiplas abas, que, falando como exemplo pessoal, me identifico muito com isso, né? O navegador ali com várias abas abertas. É um exemplo de concorrência. Você vai ter uma aba por vez realizando uma tarefa. Você tem a minha aba aberta aqui, por exemplo, vendo esse vídeo. Enquanto isso, você tem uma aba que está com algum artigo aberto aí, que você vai fazer a leitura no futuro, porém ela está em espera no momento que você está aqui vendo esse vídeo. E aí a gente pode ver de forma clara, né, e mais simples, como ocorre a concorrência e o paralelismo. Agora a gente vai entrar um pouco mais para a parte dos modelos de paralelismo, iniciando com o modelo de threads. O modelo de threads ele é baseado em várias threads, que é conhecido como multithread, e ele ocorre porque você tem o compartilhamento de um mesmo espaço de memória, tá? Ele é muito comum em linguagens como o Java e o C++, como a gente coloca em exemplo aí. E na imagem à direita a gente tem um exemplo simples, tá? De um programa qualquer em Java que executa aí, que tem na verdade 3 threads ao mesmo tempo. A aplicação prática disso, que a gente trouxe também, poderia ser um servidor web processando múltiplas requisições. Como exemplo, talvez você tenha aí um sistema distribuído que faça a gestão financeira, talvez, de gestão financeira de negócios, né, de finanças no geral. E aí você pode ter várias requisições, talvez cadastros de empréstimo, por exemplo. Você vai ter um servidor web que processa múltiplas requisições. Ele vai estar recebendo vários cadastros de propostas ao mesmo tempo, por exemplo. E essa imagem ela deixa bem claro como ocorre essa estrutura de threads em um programa. E a aplicação prática a gente pode citar como exemplo esse servidor web processando as requisições, como a gente mencionou, né? A gente tem um MapReduce, que ele divide o problema e combina os resultados. Semelhante, né? Falando assim, a gente puxa lá atrás dessa mesma matéria de fundamentos de análise de algoritmo, a gente traz o divisão e conquista, né? É muito semelhante o conceito. Você está dividindo um problema e combinando os resultados após a resolução desses problemas. É uma aplicação que ela é muito utilizada em Big Data, por exemplo, no Spark, que eu pessoalmente tenho mais conhecimento. Você vai ter grande
um número grande de informações, né? Trazendo para os termos em português, você vai ter um grande volume de dados para lidar. E o MapReduce ele tem um papel fundamental em dividir e combinar esses dados no final da execução. Você vai dividir esse volume gigantesco, executar a tarefa que tem que ser feita e ao final você junta todos os resultados. E nesse processo há um ganho de tempo. Ele é um modelo de programação paralela porque você está executando ao mesmo tempo várias tarefas, né? Como a gente viu lá no início. E ele é muito útil para essas aplicações que mexem com volumes monstruosos de dados. Nós temos também o fluxo de dados, que é o processamento em estágios, né? Um exemplo prático dele é a renderização em GPUs. A gente pode citar aí grandes empresas como a NVIDIA, em que tem placas de vídeo aí que precisam de ter pensado esse processamento, né, de fluxo de dados para poder renderizar graficamente falando as imagens, né, o vídeo, né, que é demonstrado ao usuário no momento da execução de um jogo, por exemplo. Ele é um tipo de fluxo que ocorre em paralelo, tá? E ele é muito útil e mais para frente a gente vai ver como ele é importante. Entrando na parte matemática da programação paralela, a gente vai ter a lei de Amdahl. A fórmula do speedup da lei de Amdahl, ela se dá por essa fórmula de 1 sobre S mais 1 menos S sobre P, em que esse S a gente está falando do sequencial, da fração sequencial de desempenho. Ou seja, você pode concluir, né, que o speedup, igual a gente colocou no slide um exemplo, se você tiver 20% de impacto de fração sequencial, você vai ter um speedup de 5 ao colocar na fórmula substituindo os valores. À direita a gente tem um gráfico simples, tá? Em que o eixo X é o número de processadores e o eixo Y é o speedup. E aí a gente pode ver e concluir exemplos até com números redondos para simplificar, né? Se você colocar utilizando a fórmula aí, um programa ele tem 20% de fração sequencial de desempenho, vamos supor que um algoritmo ele vai levar 10 segundos, tá? Em um sequencial, a gente pode inferir que ele vai levar 2 segundos, né, com speedup de 5, se ele for executado utilizando o paralelismo, né, se ele for executado em paralelo. Ou seja, é um ganho aí de 8 segundos, utilizando essa relação de tempo sequencial e paralelismo, tá? Mas que ao ser utilizado em grandes aplicações, você vai ter um ganho massivo de tempo. Com relação à escalabilidade, a gente não pode deixar de falar que a escalabilidade ela é a capacidade de melhorar o desempenho, né, ao adicionar mais recursos. Ou seja, o paralelismo ele é muito útil para situações em que você precisa de aumentar o volume de dados, talvez, de tarefas, mas sem perder tanto desempenho ou tempo. E em sistemas paralelos não há melhor, né, escalabilidade. As limitações, muitas vezes, que a gente pode citar é o overhead de comunicação e a sincronização, porque a gente, por exemplo, no MapReduce a gente tem a divisão de tarefas, né? Talvez a sincronização não seja a melhor possível. E o exemplo que a gente traz de novo é algoritmos eficientes para GPUs. Um exemplo aí, os algoritmos utilizados na renderização de vídeo. Tá? O impacto do paralelismo na complexidade. À nossa direita a gente tem uma tabela comparativa que talvez possa ser vista em aulas de algoritmo, estrutura de dados, tá? Mas o mais importante que a gente tem que entender é que há uma redução de tempo de execução em sistemas ideais. Um exemplo prático que você pode pegar é que o merge sort paralelo ele vai de O de n log de n para O log de n. E simplesmente é um ganho massivo de diminuição de comparações, né, que você vai fazer utilizando ele, nesse algoritmo de ordenação. Como desafio que a gente coloca a comunicação e o balanceamento de carga, né,
porque depende do volume de dados que você trabalha, de execuções, depende se você está falando de um sistema ideal, né? Mas considerando as, as situações mais normais ou melhores possíveis, né? Ou conceituando melhor um sistema ideal, a gente pode inferir que é uma vitória absoluta do paralelismo em tempo de execução. E a gente pode deduzir isso pela complexidade do algoritmo que é melhorada, né, entre aspas. Onde a programação paralela é usada. A gente traz aqui exemplos práticos como simulações científicas de clima e física. No caso, clima a gente está falando de pessoas que trabalham na área de geografia, por exemplo, e precisam de fazer medições climáticas, como taxa de chuva, né? Taxa pluviométrica. A gente também tem, dentro da física, a gente está falando aí talvez de um ambiente de pesquisa, né? Em que a gente tem que executar várias tarefas ao mesmo tempo em questões matemáticas, né? A gente tem processamento de imagens e vídeos, aí a gente pode estar falando também, um exemplo mais próximo da nossa realidade, de programas que fazem gravação de tela, por exemplo. Eles têm que estar atuando em paralelo aí, executando multitarefas ao mesmo tempo. Computação financeira, análise de risco em alta frequência, né? E o exemplo prático que a gente traz aqui, principal, que tem na nossa imagem à direita, é a GPU de renderização, que ocorre, por exemplo, em um jogo, quando você está fazendo a renderização do mapa, talvez um jogo em mundo aberto, né? Você tem a renderização ali do mundo sendo feita. Ela utiliza a programação paralela para ganho de otimização, desempenho, fazendo com que a máquina exigida para rodar o jogo talvez tenha configurações menos potentes, né? A otimização ela visa trazer um ganho de performance para máquinas menos potentes. É claro que você vai precisar de eventualmente trocar as peças aí ao longo do tempo para melhorar conforme a evolução dessa renderização, mas a programação paralela é presente nela. Um resumo e uma reflexão final que eu quero trazer. Eu queria relembrar os tópicos, né? A gente viu o que era concorrência e paralelismo. Nós vimos os modelos de programação paralelo, né? Que era fluxo de dados, o MapReduce e o multithreading. A gente viu a lei de Amdahl e a escalabilidade, entrando na parte matemática. E a gente viu a complexidade e as aplicações práticas. Eu finalizo com uma frase aqui, que é de se pensar no mundo que a gente vive hoje, moderno, que a programação paralela é essencial em um mundo de crescente demanda por desempenho. Atualmente, a gente precisa de tudo ao mesmo tempo, agora. E nada melhor do que a programação paralela para ajudar a gente nessa tarefa arduosa que o mundo moderno exige. Eu queria agradecer vocês a apresentação, por estarem assistindo até aqui, e aí segue a lista de fontes utilizadas. Se necessário, voltem o vídeo para ver as referências das imagens também.